Olá, querido irmão, querida irmã, você que é músico da Paróquia Santa Cecília, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série de formação, O que Cantamos. Há uns vídeos atrás da nossa formação, a gente falava sobre a primazia da Assembleia. E bom, a Assembleia Litúrgica, ela não é somente um grupo de pessoas reunidas, mas sim a própria Igreja. O próprio Cristo nos ensina que quando estamos reunidos em seu nome, nós estamos com Ele se faz presente. Então a nossa Igreja é isso, ela é composta, obviamente por pessoas, mas o que faz ela realmente ser igreja é essa comunhão que a gente tem entre uns com os outros. Então nós precisamos deixar claro que nós servimos à comunhão e não ao individualismo. E o nosso papel como músico é preciso ter muito cuidado para que a gente então sirva a essa comunhão e não a um grupo de pessoas específicas. Então, enquanto grupo de música, enquanto ministério, a gente precisa pensar nas nossas músicas. Então a gente não pode somente fechar numa linha e pensar que fazendo isso a gente vai estar de fato fazendo uma comunhão. Não. Se um grupo, por exemplo, só toca músicas muito tradicionais, ou contrapartida tem algum grupo que só toca músicas relacionadas a um tipo de movimento, alguma pastoral, enfim. A gente percebe então que essas pessoas elas não estão servindo à comunhão, elas estão servindo a um grupo específico de pessoas. É diferente, por exemplo, quando a gente está num retiro, num momento interno desse grupo, é claro que a gente vai buscar tocar as músicas que estão relacionadas a nós, mas quando a gente serve uma assembleia, quando nós estamos dentro da igreja, da celebração da Santa Missa, nós precisamos então estar em comunhão com todas as pessoas. E é óbvio que é muito difícil a gente agradar a todo mundo, isso é quase impossível mesmo. Mas por isso que a gente precisa estar atento. Uma saída, então, é buscar conhecer e entender a realidade da nossa comunidade, a realidade espiritual de cada um, para que assim a gente não sirva somente algumas pessoas, mas a gente possa crescer nessa comunhão. E para conhecer também esta comunidade e as suas necessidades, a gente precisa também estar atualizado sobre a liturgia, conhecer o que a liturgia tem a nos dizer e como a gente pode usar dela, conhecendo ela, para ainda mais continuar com essa comunhão. Entendendo então as necessidades das pessoas, a gente vai conseguir observar que dentro da nossa comunidade a gente descobre a diversidade de pessoas. Assim como a gente falou em alguns vídeos anteriores de como é constituído a nossa assembleia, de tantas variedades de pessoas, a gente precisa entender que, embora exista essa diferença, ninguém é melhor que ninguém, porque nós fazemos parte de um único corpo, que é o corpo de Cristo, o corpo da igreja. Então nós não podemos fazer acepção de pessoas e se colocar acima ou abaixo de ninguém. Nós somos todos partes de um corpo só. O nosso livro de formação, de estudos da CNBB sobre a música litúrgica no Brasil nos diz o seguinte no ponto 179. Sob o pretexto de não fazer acepção de pessoas, não se pode ignorar essas diferenças de ordem sociopsicológica. Optar por uma neutralidade indiferente a tudo isso, com o propósito de atender a todos por igual, é correr o risco de não atingir ninguém. Pelo contrário, seria melhor empenhar-se e ir ao encontro de cada situação, tornando-se servo de todos a fim de ganhar o maior número possível. Vamos pegar, por exemplo, a nossa própria comunidade paroquial. Nós temos grupos de música de de grupos que são constituídos de pessoas mais jovens e tal, e a gente tem os nossos grupos de pessoas mais velhas. Então cada um tem um jeito de tocar diferente, uma noção até de música um pouco diferente, tem um conhecimento de músicas diferentes. Talvez
a geração mais atual conheça músicas novas, diferentes e que ajudam realmente na liturgia, ajudam na nossa experiência, mas que talvez para algumas pessoas antigas não conheçam, não conseguem participar junto com essa música diferente, que é nova, e assim a experiência de estar em comunidade talvez fique um pouco afetada. Então é preciso a gente tomar muito cuidado com as escolhas das músicas, porque a gente não pode privar ninguém de ter uma experiência dentro das nossas igrejas, dentro das nossas celebrações. Então, da mesma maneira, aqueles grupos que são mais experientes, eles também precisam entender que talvez as músicas tão antigas, que realmente têm um significado, uma experiência com Deus muito boa, talvez saber também equilibrar com músicas mais atuais, ou não tão atuais assim, mas que sejam mais conhecidas, para que toda a Assembleia também possa fazer essa experiência. É preciso então saber incluir, mas não só por parte de nós músicos, mas também de toda a comunidade paroquial, de toda a paróquia em si, os outros grupos. Porque a gente sabendo que dentro da Assembleia não somente os músicos fazem parte, mas existem tantas pessoas que estão servindo dentro da celebração, então saber incluir é um papel de todos. Então se a gente conseguir levar a sério essa inclusão, entender a participação de cada um dentro da Assembleia, a gente vai conseguir, na verdade, criar uma comunidade mais unida. E assim, quando a gente consegue saber buscar esse equilíbrio e se incluir e buscar incluir os outros, a gente consegue se perceber e perceber os outros também. E é isso que faz uma comunidade ser unida. Então, hoje o vídeo é esse, sobre Assembleia ainda falando, mas numa perspectiva de servir ao próximo e não servir a grupos específicos, mas para que exista equilíbrio. Então nós precisamos buscar sempre esse equilíbrio. E para crer mais, a gente então vai ficar com essa pergunta para refletir com o seu grupo, com o seu ministério e depois mandar no nosso grupo, comentar aqui embaixo, ou enfim, discutir entre vocês. A pergunta é o seguinte: ao prestar o seu serviço musical, sua preocupação maior é servir ao conjunto, levando em conta os gostos e o jeito de ser de cada um das minorias aí presentes? Então, é esse o vídeo. Muito obrigado você que assistiu até aqui e até a próxima.